Olá pessoal, enfim, mais uma aulinha. Hoje vamos falar sobre a peça de Sófocles, Édipo Rei, que aparece no ano de 427 a.C., então já passando para o último quadrante do século V. Bom, o que nós temos a falar sobre essa peça? Uma questão preliminar é que essa peça acontece logo depois da peste de Atenas. Atenas, em 430, é abatida por uma cruel peste. Logo no segundo ano da Guerra do Peloponeso, uma guerra que vai se arrastar por décadas contra o grande rival Esparta. As duas ligas, né, a liga ateniense e a espartana, vão se enfrentar numa longa batalha que vai por fim, inclusive, a democracia em Atenas. Então, a primeira questão que eu gostaria de colocar preliminarmente é o enfrentamento dessa peste, que dura entre 430 a 426 a.C. E é muito interessante, porque o problema da peste, a cidade sitiada, isso tem uma relação direta com o nosso tempo. E sem dúvida nenhuma, Sófocles traz essa discussão. A segunda questão que eu gostaria de colocar é essa dimensão paradoxal de Édipo, né? Édipo é um homem do saber e ao mesmo tempo é um homem do não saber, é um homem da ignorância. Essa dimensão dual, paradoxal, é muito interessante para a análise de tudo que se desenvolve nessa peça, que é singular. Para muitos teóricos, a mais importante peça do grande legado das peças gregas, né? Nós temos 7 peças de Ésquilo, 7 peças de Sófocles, 17 de Eurípides, uma de Rhesus, né? São as tragédias e comédias que chegaram até nossos tempos, mas sem dúvida nenhuma essa peça ocupa uma dimensão singular, não é? Bom, esse Édipo paradoxal, não é? O que seria esse Édipo? Comecemos por aí. Em grego, né, a pronúncia provavelmente estava mais próximo de Oedipus Tiranos, ou seja, não um tirano, mas um rei. Não é? Não propriamente um tirano no sentido que nós hoje aplicamos a palavra tirano, mas esse Oedipus, usado por Sófocles, né, ele tem um jogo de palavras, que é oideus, que é inchar, né, e pous, que é pé. Então ele tem o nome de pés inchados, porque lá eu havia atado os pezinhos do bebê ao entregar ao servo que deveria sacrificá-lo. Mas ao mesmo tempo a palavra oideu é muito próxima à palavra oida, que quer dizer saber. Então Édipo traz também o saber como um dos seus elementos, né? E essa discussão entre liberdade e determinismo, né, que é fundamental para a compreensão desse processo. Ou seja, o Édipo é esse homem do voluntarismo e da fragilidade, é esse homem do talento intelectual e da ignorância, né? E nas palavras de Trajano Vieira, que eu acho singular, e copiei aqui uma parte do livro, Édipo, a sua desgraça não decorre de ter feito algum mal, mas simplesmente de não conseguir dominar as condições do seu destino, né? E essa peça aparece no contexto de que um crime deve ser expurgado, um crime tem que ser punido. É a ordem do oráculo. No verso 105, Creonte traz a mensagem do oráculo de Delfos. Assassinado, abre aspas, assassinado. O Deus profere claro, 2 pontos, punir, não importa quem, os matadores. Os matadores de quem? Os matadores de Laio, que o oráculo deixa enigmático, porque o oráculo de Delfos, né, Apolo, de certa forma, também dissimula, pelo menos é a perspectiva de Jocasta,
né, que é próximo um pouco a uma perspectiva científica de Anaxágoras, mas nós vamos chegar lá. E depois Creonte complementa da sua própria fonte. Creonte diz: aqui, vírgula, falou, ponto. Só se acha o que se caça. O que é negligenciado nos escapa. Está imposto, então, o policial a Édipo, né? uma tragédia de estilo policial, em que Édipo, então, é esse investigador que vai buscar as provas por meio das evidências. E Foucault, no livro A Verdade e as Formas Jurídicas, na segunda conferência, ele acho que trabalha muito bem essa questão, essa relação entre ciência, o saber e o saber mítico, né? Eu acho que é a partir daí que nós temos que, de fato, trabalhar. Então, vou colocar aqui, sobretudo, as ideias do Foucault. Fiz um pequeno resumo e trabalharei aí a partir dessa noção que o Foucault constrói entre esses jogos da verdade, para a produção de uma verdade que vem por meio de uma evolução jurídica, o inquérito. É preciso perceber que a peste, ela vem num período de tensão, ou seja, a peça de Sófocles, ela é apresentada em 427 a.C. e é um período de muita tensão em Atenas. Então, os gloriosos tempos, né, de Péricles, os 13 anos de Péricles haviam passado, que é de 443 até 430. Depois da epidemia, né, que é pesada, em 429 tem a própria morte de Péricles, né? Em 428 caem Mitilene, caem Lesbos, né, e vai haver a grande revolta contra Atenas. Então, assim, é um período tenso, né? 428 é a revolta contra Atenas e é o momento, a peça aparece no ano seguinte. Então é um período crítico, é bem diferente do período da outra peça que analisamos, né, a trilogia do Ésquilo, a Oresteia, que é um momento de fim das guerras médicas, né? Então é um momento de grande euforia e alegria dos atenienses. Foucault, no livro A Verdade e as Formas Jurídicas, ele mostra essa forma de poder edipiana. E essa forma de poder edipiana é uma forma que, segundo Foucault, como ele coloca na página 49, põe o poder e o saber como correspondentes, correlativos e superpostos. Portanto, o saber e o poder estavam indissociáveis, né? Então, mágica, religião e política se unem como um só amálgama. E esse saber foi capaz de salvar Atenas, né? Tebas, da peste. Qual era essa peste antiga? A esfinge, a presença da esfinge, que é lida na peça como uma praga. Então ele vence a primeira praga, ele vence a primeira peste, ele vence esse infortúnio que fazia com que Tebas sucumbisse. Eu acho que isso está diretamente relacionado à peste real experimentada pelos atenienses a partir de 430. Mas ele salva sem saber de fato o que ele está fazendo, não é? A esfinge faz uma pergunta para ele. Quem é aquele que é dípodos, trípodos e tetrapos? Ou seja, quem é aquele que tem 2 pés, 3 pés e 4 pés? E aí ele fala, oi dípodos, ou seja, aquele que é bípede, aquele que tem 2 pés. Portanto, ele dá a resposta correta à esfinge. Porque ele fala, é o homem. Mas ele responde sem de fato ter um conhecimento que resolve o problema. É simplesmente um acidente essa resposta. Tanto que na imagem que nós temos central da peça, do Museu Etrusco,
Édipo então aponta para si mesmo. Ele pode estar dizendo, sou eu, ao mesmo tempo que ele tem os pés com as bengalas, como nós muito bem analisamos. Esse prato, né, esse prato que fica tá no Museu Etrusco, assim, na sala etrusca dentro do Museu do Vaticano, é muitíssimo importante, né? Porque aí tem lá os pés de Édipo em meio a bengala, ou seja, o trípodos, né? Que soluciona a questão. Mas observe que ele aponta para si, né? Então, assim, a esfinge, essa é uma esfinge que também está dentro do Museu do Vaticano, e essa esfinge, que é um ser lendário, né? E nesse prato, ele aponta para si mesmo, observe. Ele aponta para si mesmo e, portanto, ele diz eu, ao mesmo tempo que ele diz o homem, né? O oi bípodos. E, portanto, esse é um prato espetacular, né? Essencial na riqueza. Compreender essa verdade, de compreender o resultado dos seus métodos de investigação. Mas ele, ainda assim, ocupa essa figura desse herói, nesse sentido que não é propriamente um herói moderno, mas é esse homem que, em função da sua ação, vai se desenrolar todo o processo, né? Então, nesses jogos de poder, morre a possibilidade desse poder messiânico, desse poder desse homem mágico, que pela sua sorte tudo conduziria. E entrega-se agora a Atenas para o desenvolvimento das ciências, né? Isso, nós estamos aí nesse tempo espetacular. É um tempo espetacular entre os gregos, né? Parmênides, aí que vocês podem ver, né? Parmênides tinha morrido em 460, mas a influência do pensamento de Parmênides é fortíssimo. Aí Anaxágoras, né? Anaxágoras morre um ano antes, na verdade, ele morre em 428, mas Anaxágoras também grande influência sobre essa questão do desenvolvimento das ciências. Aí Heráclito, que há várias associações entre Sófocles e Heráclito, e por fim, né, o grande Sócrates, que é esse homem singular da história da Grécia, que marca decisivamente o avanço filosófico-científico de Atenas e se transforma, né, no seu ícone maior a esse período do século V, né? Então, assim, o espetáculo desse período científico que se sobrepõe. Então, Édipo é um homem do século V de Atenas, no sentido de que ele esse rompimento, o rompimento com os eupátridas, a assunção da democracia em meio ao teatro. Essa imagem é um quadro importante do Jean-Auguste Ingres, que é um pintor francês muito especial, e esse é o Édipo Corvo, né, enfrentando a esfinge. É uma das imagens mais celebradas aí do Édipo. Continuemos. Édipo é um típico tirano do século V na perspectiva ateniense. Édipo é esse homem do saber sozinho, do saber isolado, como bem marca Foucault na conferência número 2, da Verdade e as Formas Jurídicas. Então, esse Édipo, ele vai se desconectar do saber dos sábios, representado por Tiresias, ou do saber mítico, representado por o oráculo, por meio de Apolo, ou do saber das testemunhas, o saber do seu povo. Ele ainda é um tirano no sentido clássico, assim como Primo na peça As Bacantes, de Eurípides, ou também como Agamenon na trilogia de Ésquilo, né, a Oresteia. Então são esses tiranos absolutos e que não trazem consigo nenhuma conexão entre o passado e o futuro. Édipo não tem passado e Édipo não vai ter futuro. Então ele está desconectado de todas as formas de saber. Ele representa ainda essas formas de saber, do saber mágico dos antigos tiranos, da Assíria ou mesmo da Grécia, até chegar ao momento dessa democracia, esse saber por meio de uma composição, por meio
Então, portanto, o que vai triunfar sobre Édipo é o saber do inquérito, com as testemunhas, né, com as provas, com uma nova forma de saber que organiza a democracia. Bom, é lógico que nessa perspectiva de uma peça grega desse período, onde esses saberes ainda não são dissociados, então, por exemplo, o saber religioso, o saber moral, o saber político e o saber jurídico são compostos num mesmo amálgama. É possível pensar também que a peça começa a problematizar a diferenciação, a possibilidade de estruturação de ordens não necessariamente imbricadas, mas como subsistemas das ordens sociais, dentro aí de uma perspectiva do professor Niklas Luhmann e do professor Rafael de Giorgi, dentro da teoria dos sistemas. Mas Sófocles talvez está mostrando o crescimento da complexidade da sociedade grega, da sociedade ateniense, e a necessidade de expansão desses sistemas, né, e por aumento de complexidade, e consequentemente a segmentação em subsistemas, e por isso Édipo representa esse rei final, esse rei último de uma era que deve deixar Atenas, esse homem do poder absoluto, mítico, instaurando pelas forças do seu tempo um novo método investigativo que está baseado na experiência, né? É por isso que essa peça ela trabalha muito esses conceitos aqui o tradutor Trajano Vieira nos traz. Ele fala, né, no conhecimento de grego que ele tem, a palavra investigação, né, dizetemate, né, é uma palavra muito usada. Então a questão de assim, o objeto da investigação, tu ni desentoúmenon, né, ou aquele que examina. Édipo é um examinador, uma linguagem típica das ciências. Ele é um scopen, e ele indaga, ele busca o inquérito, né, o storien, ou ele quer descobrir, né, a eurien, da palavra que nós até hoje usamos, heurística, que é descoberta. Estão lembrados do princípio da descoberta de Arquimedes, né? Eureka, né? Vem de eurien, né? Ou seja, descoberta. Portanto, é preciso perceber a influência desses filósofos como Heráclito, como Anaxágoras, como o próprio Sócrates, que são contemporâneos dessa peça. São contemporâneos de Sófocles e são contemporâneos, estavam, por exemplo, nesse contexto para assistir essa peça. Anaxágoras havia morrido um ano antes, mas Sócrates, em 27, tem aproximadamente aí 40 e poucos anos, né? Heráclito, 40 e poucos anos, estão no auge de suas carreiras, né? E isso marca essa nova atmosfera vinda das ciências. Uma grande tempestade se aproxima. Não sei se podem ouvir aí pelo microfone da câmera. Bom, nas eclésias gregas, isso era sinal para parar a gravação, para parar a reunião da eclésia. Então, eu não sei se eu devo parar a gravação. Mas vamos continuar. Vamos agora partir para uma discussão final desse pequeno vídeo que gravo hoje. Foucault, gente, ele vai mostrar esses jogos pelo poder dentro da peça, distante da perspectiva freudiana ou da perspectiva deleuziana, né, no anti-édipo. Foucault acha que vai haver uma troca das metades, um jogo de pequenas informações. Então, ele aponta para um detalhe espetacular, eu diria assim, típico da perspectiva Foucaultiana. Assim, essa riqueza de informações. No plano divino, o oráculo de Tiresias. Tiresias é um homem, mas Tiresias ele também é divino porque ele tem um poder profético, né? Então ele também tem ele é o adivinho. E as informações desse plano, elas têm todo o conhecimento.
mas não necessariamente isso é transmitido aos demais planos humanos. Na Atenas estratificada tem esse segundo plexo, que é o plexo do Jocasta, a rainha, e Édipo, o rei. Jocasta tem algumas informações, né? Jocasta sabe que uma criança nasceu do amor dela e de Édipo, mas que essa criança foi morta. Então ela tem uma informação errada, porque a criança não foi morta. Mas Jocasta sabe que o filho de Laio o mataria, tá? pela praga rogada pelo... Como é que é mesmo o nome do príncipe? Me fugiu agora. Mas enfim, e Édipo tem alguma informação. Ele matou um homem, né? Ele matou um homem num encontro de 3 vias, né? Mas o caso vai ser decidido pelas testemunhas oculares, que são escravos, né? Então, o escravo da corte de Tebas vai confessar que não matou a criança, pois se compadeceu dela, e deveria ter a matado por ordem de Jocasta, a mãe que manda matar o próprio bebê. E depois, a testemunha que vem de Corinto, a testemunha que vem para dizer que Políbio havia morrido, né? E que ele morreu de morte natural. E depois essa testemunha ainda vai dizer para Édipo: tu não és o filho de Políbio. E aí nesse momento Édipo então tem todas as peças do quebra-cabeça e compõe então essa rede. Então esse Édipo, que é o homem do saber, que havia enfrentado a esfinge, não sabia quem era, né? E essas informações todas somadas vão romper com essa forcução a qual o Édipo está inserido, essa incapacidade de lembrar, essa incapacidade de compreender, essa incapacidade de lidar com esse objeto, né? Então tem aqui a fala espetacular de Édipo nesse contexto, né? Quando Édipo então sabe quem é, pela fala do servo de Corinto, Édipo vai dizer: tristeza, né? Tudo agora transparece, recebe, vírgula, luz, vírgula, meu derradeiro olhar. É triste porque ele vai se cegar, né? E ele continua: de quem, com quem, a quem sou triplo equívoco, ao nascer, ao desposar-me, ao assassinar. E ele vai então ao encontro de Jocasta, que nesse momento já está enforcada, e tira dela o broche e arranca os seus próprios olhos. Esse é o fim desse rei arrogante e fatídico, derrubado por um escravo, né, do Citerão, pela testemunha, né? O homem que havia salvado a todos da peste não consegue salvar a si mesmo. E é isso. Espero que todos tenham gostado dessa aulinha.